Você já precisou pedir desconto em consulta médica quando você busca por uma consulta particular ou então buscou por preço? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar, te ensinar sobre uma possível armadilha que existe nesse pedido de desconto, nessa oferta de desconto quando você está reticente em aderir ao serviço de uma consulta. Estou falando isso porque recentemente uma paciente que conversou bastante pelo WhatsApp com a equipe da recepção e para tentar encaixar, ver o que ela precisava, porque na clínica a gente tem o colega neurologista e as psicólogas e eu que faço clínica geral e psiquiatria. E depois que a equipe captou o que estava acontecendo com a filha dela e já enviou os kits que falam sobre o assunto e colou. Ela, literalmente, a mãe da paciente apaixonou pela ideia, viu que a gente tinha expertise de lidar com esse tipo de problema e marcou a consulta, mas na hora de pagar a consulta ela ficou pedindo desconto. E de forma alguma a gente faz esse tipo de procedimento de oferecer desconto. Infelizmente, se não dá para o paciente, a gente vai encaminhar ela para um serviço mais acessível. Existem outros colegas que cobram mais barato e existe até o serviço gratuito do SUS. Infelizmente, a gente trabalha dentro daquele limite que garante a gente poder oferecer o serviço dentro daquele tempo e naquele padrão, dentro desse padrão que a gente trabalha com 1 hora para consulta, com poder reavaliar posteriormente os exames no retorno e reavaliar a resposta clínica inicial do que a gente programou mais de imediato para esse paciente junto com ele. Mas eu quero falar no final das particularidades do trabalho da gente, como que a gente enxerga que deve se trabalhar. E primeiro vou falar dessa possível armadilha que acontece. Não estou falando que sempre acontece, mas é uma coisa que a gente na prática clínica a gente sente que os pacientes vieram vítima disso. Então, às vezes, um serviço oferece uma consulta mais barata, já de saída, ou quando existe o pedido de desconto, ele logo cede e faz o desconto, porque está precisando atrair clientes, porque já tem a praxis daquele estabelecimento de embutir mais serviços que, ao pé da letra, tecnicamente, são desnecessários, mas que comercialmente agradam o cliente. O paciente até acredita que estão mais interessados no caso dele, que estão investigando melhor, que estão tendo mais cuidado, que é pedir exames que na técnica não são necessários, mas que o paciente acha interessante que fizeram exames que se interessaram no caso dele. Vamos dar 2 exemplos de criança e de adulto. O exemplo de criança é uma criança que está com problema na escola de comportamento acelerado, imperativa, opositora, e as professoras conversam com a família para levar ao médico, e ela leva, por exemplo, no lugar de levar no psiquiatra ou no pediatra, no médico de família, leva ao neurologista, sendo que não tinha nenhuma suspeita para a doença neurológica de epilepsia, convulsão, tumor cerebral, hidrocefalia, porque essa criança não perdeu movimento, não teve desmaio, não teve convulsão. Então, chegando no neurologista, ele pede exame de imagem cerebral, eletroencefalograma, que virão normais, evidentemente. E, como está normal para as doenças neurológicas, ele encaminha para a psicóloga para fazer uma testagem neuropsicológica que vai custar outros vários R$ 1.000 para a família. E a família já gastou muito mais aí. Na visão da gente, essa criança que não teve nenhum problema motor ou de convulsão, ela deveria ser ouvida, fazer exame de laboratório para avaliar carências nutricionais, de vitaminas, ferro, etc. E ser tratada com psicoterapia e com as medicações específicas para hiperatividade e desatenção. E um exemplo de adulto também é parecido, uma pessoa que tem uma dor de cabeça recorrente, mas não existe nenhum sinal de alarme para essa dor de cabeça, ou seja, não convulsionou, não teve perda motora, não teve desmaio, não é uma dor lancilante, crescente, progressiva, que precisaria fazer uma tomografia para agora, via pronto-socorro geralmente. O médico também pede eletroencefalograma, pede avaliação cardíaca, pede exame de imagem cerebral, e esses exames virão todos normais, porque a pessoa provavelmente tem enxaqueca, né? Então, estou dizendo que às vezes precisa se fazer, né? Às vezes, uma primeira vez talvez, mas ficar repetindo isso muitas vezes é só para faturamento. Então, essa é uma possível armadilha. Inclusive, eu já trabalhei em hospital grande porte particular, que atendia muito convênio, mais de 90% convênio, mas os clientes particulares, a direção administrativa muito orientava: olha, se protejam, não deixe de fazer exames para os pacientes particulares que eles vieram, colhe os exames, porque isso pode render um processo. Eles falam dessa maneira para o médico, mas na verdade o que eles estão dizendo é:
paciente entrou particular, a nossa consulta é barata, em média os médicos cobram R$ 300 na cidade e a gente está cobrando R$ 100 a consulta. Para quê? Para o paciente entrar e aí é dor de cabeça, peça tomografia de crânio, é falta de ar, dor no peito, faça a triagem cardíaca, com enzimas cardíacas, eletroseriados, faça raio-x de tórax, tomo de tórax. Então o paciente entra achando que vai gastar R$ 100 a consulta e levar a receita dele, mas acaba gastando 2, 3, 4, 5, até R$ 10.000 às vezes, com todas as avaliações que se faz. E como que a gente trabalha? Eu tento trabalhar como se eu estivesse atendendo eu mesmo, ou estivesse atendendo meu pai, minha mãe, ou meu filho. Eu faço justamente o que é necessário, usando muito do raciocínio clínico, da prática clínica, dos dados clínicos que o paciente me oferece, né, de queixas, de sinais e sintomas que eu posso aferir com a minha visão, com o meu olfato, com o meu tato, e fazendo o mínimo de exames invasivos, tentando fazer dos mais baratos para os mais caros posteriormente. Na hora da conduta médica, né, da prescrição, como a gente não recebe visita da indústria farmacêutica, a gente trabalha tentando obedecer muito à literatura médica e não às indicações do propagandista, a prática clínica da gente, aquilo que a gente já usou, tem experiência e percebe que tem resultado para os pacientes, e também as preferências do paciente, que isso é justamente a prática médica baseada em evidências, que é a gente obedecer à literatura científica, né, o que tem disponível de bom para o paciente e ao alcance da gente. Não adianta nada uma coisa ser a melhor, mas não está aqui disponível para a gente usar. Então a gente parte para a segunda opção. A prática clínica da gente é aquilo que a gente sabe lidar, que sabe enxergar, sabe diagnosticar e sabe usar aquela terapêutica, e as preferências do paciente, que é o acordo de vontade. Eu tenho que conciliar o que eu sei lidar, o que tem na literatura, com o que o paciente quer de resultado para ele, o que o paciente quer fazer para ele, o que o paciente aceita fazer para ele. Quando a gente não recebe a indústria farmacêutica, a gente fica muito mais obediente a isso. Do contrário, quando a gente recebe a indústria, eu sei, já recebi, a gente ganha um monte de amostra que a gente fica até com dó de deixar aquela medicação toda ali vencer e não usar. A gente passa a distribuir para os pacientes. E qual é a armadilha disso? Geralmente o propagandista deixa, são medicações de lançamento com patente, que são mais caras, né, que são mais onerosas para o paciente, e muitas vezes não tem aquela qualidade maior proporcional ao preço. É só porque eles têm a patente naquele momento, eles conseguem precificar melhor, porque eles não têm concorrência, só eles estão vendendo aquela medicação. E se a gente não recebe, a gente fica mais livre para usar. Também prescrevendo patente não é só porque você tentou, às vezes, de deixar aquela medicação vencer. Há colegas, a gente percebe, que vão se seduzindo, porque as farmácias têm um software plantado nos computadores das farmácias que eles sabem perfeitamente o que cada CRM tem receitado. Então, se aquele CRM prescreve muito genérico, medicações mais baratas, ele vai receber a propagandista mensalmente, um propagandista menos preparado, que vai passar lá, deixar as amostras para ele, dizer: doutor, muito obrigado por receber a gente, assina aqui que eu estou deixando amostras de remédio para o senhor, para ele comprovar lá para o patrão da indústria, e tchau, muito obrigado. Mas se é o médico que prescreve lançamento, ele vai receber mais vezes o propagandista, vai ser um propagandista mais bem treinado e que vai deixar esse médico vaidoso, vai estar preparado para falar para o doutor: doutor, as suas prescrições estão um sucesso na praça. É impressionante quanto seus pacientes têm melhorado, quanto o pessoal nas farmácias tem falado que as suas prescrições têm vendido bem, e o médico vai ficando vaidoso. E a propósito, doutor, o senhor vai para o Congresso Brasileiro esse ano? Ah, eu estava querendo ir. Já tem inscrição? Não, ainda não tem. Então eu vou providenciar a sua inscrição. Se o senhor precisar, se o senhor quiser, eu posso providenciar também a sua passagem, a sua estadia no hotel. Ah, por favor, o senhor quer levar a sua esposa, doutor? Ah, sim, quero. Então me dá o nome e o CPF da sua esposa, que eu também vou providenciar as passagens para ela. E o médico começa a acreditar que ele está ajudando a indústria e os pacientes com aquelas boas prescrições, e vê que melhoram os presentes que vêm para ele. E lá no congresso, o propagandista tem alguém que já está lá com o nome dele numa lista, para quando ele aparecer no stand do laboratório daquela indústria, falar: ah, doutor, muito bem, eu estou esperando o senhor aqui, eu tenho um convite especial para o senhor, tenho um jantar para ir no melhor restaurante aqui de São Paulo hoje. Nós vamos fazer um encontro, vamos apresentar um produto novo para o senhor. Aí o médico é convidado a ir num jantar de gala lá, onde a indústria vai apresentar um novo produto, e esse médico começa a ficar vaidoso e acreditar
que ele está sendo muito bom tecnicamente para os pacientes, que o laboratório está convidando ele para eventos especiais, enquanto que na verdade ele está melhorando o faturamento da indústria. E a gente trabalha diferente, sem receber a indústria, prescrevendo o que eu acredito e o que o paciente aceita e o que o paciente pode pagar. E sobre pagar, inclusive, tem uma particularidade muito e que eu louvo, agradeço todos os dias, que a prefeitura local aqui, Sinop, tem essa atitude diferente de que eu estudei no Rio de Janeiro, estudei em São Paulo, vivi em Santa Catarina, Paraná, em nenhum local eu vi ter essa prática, que aqui os pacientes, sendo medicação que faz parte da cesta básica do SUS, e a farmácia local aqui, ela tem muito mais medicações do que a cesta básica do SUS, né? Do que a federal, eles acrescentaram vários outros medicamentos, vários outros antidepressivos, inclusive. Sendo medicação que tenha na farmácia, mesmo com a receita do consultório particular da gente, as pessoas podem acessar a farmácia do município e apanhar as medicações para o seu tratamento gratuitamente. Outra questão que existe também, que nós notamos muito, é que existem as medicações do SUS que são de uma classe, ele não repete medicações de uma mesma classe. Então, mesmo mecanismo de ação para hipertensão, inibidor da angiotensina 2, a losartana tem no SUS, mas a valsartana não tem. E um movimento que a gente nota muito nos consultórios particulares é que não prescreverem a losartana, prescreverem a valsartana. Para quê? Para diferenciar a medicação do consultório particular. Porque muitos acreditam que o patrão não quer passar pela situação de chegar a sua diarista em casa e ver lá que o patrão está tomando losartana. E ela vai dizer: ah, doutor, o senhor está tomando... Ah, patrão, o senhor está tomando a mesma medicação que me dão lá no posto para sua pressão alta? E aí o médico particular acredita que o patrão não vai querer sentir-se diminuído de ele estar indo no consultório particular e estão dando para ele a mesma medicação do SUS. Mas eu falo a verdade, eu falo que é o mesmo mecanismo de ação, inclusive a losartana é mais potente que a valsartana, porque você precisa de 160, 320 miligramas para a pressão ceder na valsartana, enquanto que 50 ou 100 miligramas de losartana às vezes já fazem esse mesmo efeito. Então tá, se você entendeu, o preço tem seu custo por causa desse tempo, por causa do preparo técnico e do padrão de serviço que a gente oferece. Oferecer desconto pode ser, além de ser antiético perante o conselho, pode ser uma espécie de armadilha para o cliente, onde vão embutir outros valores para o paciente deixar de rendimento para as clínicas. E você deve consultar com quem você se identifica. Pesquise, veja as avaliações dos clientes daquele médico, o que falam ali na rede social, se realmente melhoraram, se transformou suas vidas para melhor, ou se são aquelas avaliações às vezes falsas. Ah, doutor fulano é muito bem preparado, doutor fulano é muito querido. Não, veja o que as pessoas falam de resultado delas ao se submeter aos cuidados daquele profissional. Eu aguardo os comentários de vocês aqui na área pertinente. Me contem aí se já passaram por situações assim parecidas ou não. E se vocês lembrarem de algum amigo que está sofrendo, tendo dificuldades com várias consultas, vários médicos, vários procedimentos e nada de solução, pense em encaminhar isso. Muito obrigado e um grande abraço.